E para a análise deste debate está connosco o jornalista e comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, Olá, bem-vindo. Eu opto por começar por aspectos que, sendo europeus, dizem muito ao dia-a-dia das pessoas, desde logo salários e pensões. Ouvimos aqui Vasco Santos do Mas defender que nenhum europeu deve receber abaixo dos 900 euros como salário mínimo, que é preciso uma Europa de trabalhadores, dos povos. Ouvimos, por outro lado, ouvir o candidato do Partido Unidos Reformados e Pensionistas defender uma aproximação entre pensões e salário mínimo, não crescendo as economias europeias todas ao mesmo ritmo, não estando sujeitas ao mesmo nível de inflação. É execuível esta aproximação e é execuível este patamar mínimo de salário? Pois, não sabemos sequer, até porque não percebemos ainda qual é que será o projeto europeu relativamente àquilo que é um desenvolvimento, nomeadamente em termos orçamentais, mas não parece que esse fosse o foco destas intervenções e destas propostas. São partidos, movimentos que têm muito pouca visibilidade mediática e que aproveitam naturalmente e legitimamente estes debates para apresentarem propostas, independentemente da sua execuibilidade, mas sobretudo para dizerem que se demarcam daquilo que são os partidos mais tradicionais e as propostas mais tradicionais. E aquilo que ouvimos aqui foi uma pluralidade de perspectivas, com ideias, algumas delas interessantes, outras um bocadinho mais difíceis de crer que possam ser aplicadas, mas todas elas, quanto a mim, com um elemento distintivo, que era a ausência de ideologia. Se tirássemos os oráculos, as legendas a estes candidatos, ficaríamos até sem saber quem eram os de direita e quem eram os de esquerda, com alguns até a reconhecer que não eram nem de direita nem de esquerda, eram sobretudo por causas, por determinados valores que eles vêm aqui defender, independentemente de estes valores poderem ser mais acolhidos à direita ou ser acolhidos à esquerda. Ainda assim, causas muito vincadas. Sim. E, enfim, percepções da realidade nacional muito vincadas. Quando ouvimos por 2 ou 3 interlocutores, se não tratamos bem dos nossos, como é que vamos tratar dos que chegam de fora, isto não é um bocadinho fugir também ao espírito solidário que o próprio projeto europeu encerra? Sim, mas essas são palavras de um partido nacionalista, claramente muito protetor daquilo que é a soberania nacional, as fronteiras e, de alguma maneira, a rejeitar aquilo que é uma ameaça que para muitas pessoas é de temer, que é exatamente essa ameaça do desconhecido, do imigrante que não vem com os papéis todos devidamente assinados. E esse temor é um temor que, de alguma maneira, tem ajudado a explicar o crescimento dos extremismos à esquerda e à direita em vários países europeus e que começa também a infiltrar-se naquilo que é o debate político. Porque a verdade é que, paralelamente a essas ideias que tu agora citaste, e que tens toda a razão, não são dessa unificação europeia, encontramos outras exatamente até a pedir essa unidade europeia, apesar do próprio projeto europeu. E ouvimos aqui, por exemplo, Rui Tavares a dizer que o projeto europeu não é exatamente capaz de agregar aquilo que são vontades comuns que, sejam de países do Norte ou de países do Sul, percebem que há dificuldades que ainda não foram superadas. Sobre a transparência e corrupção, 3 frases que parecem sintetizar de alguma forma aquilo que foi dito. Os eurodeputados não prestam contas, disse João Patrocínio do Partido Nacional Renovador. Paulo Moraes, do Nós Cidadãos, a defender uma entidade externa que fiscalize os eurodeputados e eventuais conflitos de interesse desses eurodeputados. E, por outro lado, Fernando Loureiro, do Partido Unidos dos Reformados e Pensionistas, a dizer que 75% das pessoas ligadas à política são corruptos. 2 questões para a mesma questão. Prestar contas ajuda a combater a corrupção ou não? E, por outro lado, quem é que pode ser a tal entidade externa fiscalizadora desta ação dos eurodeputados, como preconiza Paulo Moraes? É verdade, ouvimos aqui, com um discurso um bocadinho mais violento ou um bocadinho mais moderado, muitas críticas àquilo que é o funcionamento da transparência no aparelho europeu. Quanto a mim, até, em muitos dos casos, com toda a legitimidade, porque temos muito poucas contas prestadas, por exemplo, pelos eurodeputados ou pelas várias instituições europeias. Foi ali mencionado o facto de haver 5 mil milhões de euros que foram entregues a Portugal e que nós não sabemos exatamente em que eles estão a ser aplicados. E essa falta de prestação de contas parece-me que é um problema relevante. Até que ponto é que ele pode ser mitigado? Quem é essa entidade que agora pode vir ajudar a fazer esse controle? Esse é exatamente um debate que pode e deve ser feito no interior do Parlamento Europeu. E pareceu-me haver
aqui vontade política para exercer essa mesma vontade. Embora alguém tenha dito, e com razão, os eurodeputados valem 3% daquilo que é o Parlamento Europeu. É muito pouco. Agora, como dizia também o candidato do PAN, com muito menos percentagem no Parlamento Nacional, o PAN conseguiu passar algumas ideias. Mas deixa-me recuperar essa afirmação do Fernando Loureiro, porque se efetivamente a representatividade ou a força da representatividade destes nossos candidatos é apenas 3% dos 751 eurodeputados, de que é que valeria termos então 17 partidos em Portugal a candidatarem-se ao Parlamento Europeu? Então para isso não havia tantos partidos e tanta gente interessada. E essa foi uma questão bem colocada pela jornalista que moderou o debate, dizendo exatamente com esta pulverização do Parlamento Europeu, que claramente vai sair das eleições de 26 de maio, 23 e 26 de maio, que a Europa, no fundo, é que pode ser conseguida. E aí vemos duas perspectivas diferentes. Aqueles que diziam exatamente que essa pulverização vai fazer com que a Europa, de alguma maneira, se desmembre, e alguns deles até achavam bem, consideravam que isso era positivo. Curiosamente, à esquerda e à direita, partidos muito mais à esquerda, como o PCTP, ou bem mais à direita, como o PNR, tinham essa ideia de que, na verdade, a União Europeia, se calhar, se esgotou e deve agora ser diluída, e depois aqueles que achavam que, na verdade, devia ser preservado esse esforço para não permitir que houvesse aqui um desmembramento daquilo que era importante, e referiram isso, por exemplo, a propósito do Brexit, reconhecendo que os britânicos têm direito de sair, mas perguntando-se que a Europa será quando sair um pilar importante, nomeadamente para fazer o contrabalanço ao eixo franco-alemão, que era a Grã-Bretanha. Um outro assunto que está na ordem do dia, que tem a ver com as alterações climáticas, Ricardo, pelo menos duas pessoas aqui a falarem delas, Francisco Guerreiro a defender isto como prioridade, o combate às alterações climáticas, e Rui Tavares a falar mesmo na necessidade de um livro verde, um pacto verde, melhor dito, para que as metas de descarbonização possam ser atingidas, e a dizer que isto passa por um plano Marshall para a descarbonização. Sim, injetar dinheiro para, de alguma maneira, fazer aqui um salto qualitativo de uma Europa que andou muitas décadas demasiado adormecida relativamente a estas matérias. O que me parece também é que esta questão verde é mais até uma bandeira eleitoral do que verdadeiramente uma preocupação que esteja inserida naquilo que são os planos programáticos de muitos destes movimentos e muitos destes partidos. Agora, percebeu-se, porque há até, digamos assim, uma opinião pública muito favorável a estas atenções com o clima, o que me parece absolutamente legítimo, que há um certo aproveitamento político, porque depois, quando nós olhamos para as ideias concretas, em alguns casos elas parecem quase irrealizáveis, noutros casos parecem mais bandeiras do que verdadeiramente preocupações que depois sejam compatíveis com aquilo que é a distribuição de um orçamento europeu que nós sabemos vai ser cada vez menor. Antes de avançarmos para o Presidente da República e para a campanha que arrancou oficialmente, queres fazer algum outro sublinhado sobre algum outro tópico que eu não tenha aqui escolhido? Não, acho que é importante também realçar aquilo que foi algum desconforto por alguns dos candidatos relativamente aos critérios editoriais dos meios de comunicação social. Dois deles nem sequer apareceram, um deles em discordância e os outros a manifestarem esse desconforto por terem, se calhar, menos palco de visibilidade. Este é um problema antigo, muito antigo, de quase impossível a resolução, mas que foi aqui de alguma maneira mencionado e num momento de campanha eleitoral deve ser recordado. E tendo arrancado oficialmente a campanha, que assuntos é que imaginas tu que venham a marcar os próximos dias, atendendo a que é consensual que os últimos dias têm sido marcados mais até por questões nacionais do que europeias e, como dizia Marisa Matias esta segunda-feira, é impossível dissociar uma da outra porque as políticas europeias interferem nas políticas nacionais. Sim, eu diria que há aqui duas tendências que parecem vir a manter-se. Uma é da personalização desta campanha, com muitas críticas, sobretudo críticas da direita contra o Partido Socialista, mas também vindas da esquerda, muitas vezes até do Bloco de Esquerda contra o Partido Comunista e também críticas ao governo, personalizadas algumas em António Costa, mais à direita do que à esquerda. E depois uma outra tendência que é a tendência para fazer misturar aquilo que são as preocupações de temas nacionais com de temas europeus. Acho que nós, jornalistas, temos aqui alguma culpa, porque depois, quando ouvimos os candidatos a falar em cima de palcos, eles, na verdade, falam de muitas matérias europeias. Quando depois nós cortamos estes soundbites que aparecem nos tempos televisivos, nas páginas dos jornais, percebemos que fica muitas vezes mais a acusação pessoalizada ou o tema que tem uma maior notoriedade em termos de política nacional do que aquilo que são as ideias para a Europa. E vamos ver até que ponto os partidos conseguem agora tomar conta desta agenda. Isto é, e falando até contra nós jornalistas, conseguem combater aquilo que é essa nossa também natural preocupação por aquilo que é uma espuma da atualidade que muitas vezes está mais ligada às preocupações internas do que verdadeiramente a um projeto europeu que tem estado demasiado tempo longe de nós. Sobre o Presidente da República, tendo ele dito que vai manter uma agenda
agenda muito apagada até ao dia 26 de maio para não interferir com a campanha eleitoral. E tendo ele estado uma semana em silêncio lá por causa da polémica sobre os professores, tu achas que isto assinala alguma mudança na postura política de Marcelo Rebelo de Sousa, ou o estar afastado das luzes da ribalta, ou isto é só de pouca dura e tem única e exclusivamente a ver com o momento político que estamos a Isso mesmo, acho que isto atravessar? foi um epifenómeno. Acho que foi um momento crítico para o qual Marcelo Rebelo de Sousa deu até uma boa justificação, dizendo que precisava de mãos livres e para ter mãos livres não podia neste momento estar a condicionar aquela que era a sua estratégia política por declarações que pudessem ser feitas de forma mais casual. O que é interessante é que ele não apenas justificou o seu silêncio durante 10 dias, dizendo até que já sentia falta dos jornalistas, o que me leva a concluir que muito provavelmente ele vai manter-se neste ritmo de forte intervenção política num futuro próximo, mas sentiu-se também na necessidade de justificar porque é que fala tanto e deu exatamente a mesma justificação para os dois casos, por necessidade. Teve agora necessidade de silêncio, como noutros momentos tem muita necessidade de falar. Mas tu acreditas que se não estivéssemos em época de campanha para as europeias, Marcelo Rebelo de Sousa não teria resistido à tentação de comentar a questão dos professores? Não, acho que ele aí claramente, e foi a justificação que ele deu, ele sentiu que podia e provavelmente deveria ser um protagonista ativo, e para ser um protagonista ativo não podia ter tido ali uma palavra. Ricardo, obrigada por ter Obrigado. estado connosco. Bom resto de semana.